Richard Rios no PSG e Danilo de volta ao Palmeiras? Bom, deixa eu explicar isso pra vocês depois da vinheta. Ó, rapaziada, já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal Palmeiras, tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tá bom? Eu quero saber a opinião de vocês, mas vamos lá, notícia do Telemundo Deportes, que diz que Richard Rios poderá vestir azul. O PSG vai com tudo pela joia colombiana do Palmeiras e pagaria 30 milhões de euros. E aí a gente precisa entender uma coisa, né? Seria uma proposta de 30 milhões de euros para tirar o Richard Rios do Palmeiras, né? O Luiz Campos, que é o diretor do PSG, vê com bons olhos, o Luiz Henrique já aprovou esse nome e o Richard Rios está muito bem quisto, né, no futebol europeu. Uma coisa é fato, existe a história de Richard Rios no Atlético de Madrid, ainda existe uma história no Porto, mas não há uma negociação oficial. O que já foi apurado é que o Palmeiras só toparia vender ele por 40 milhões de euros, ok? Então 40 milhões de euros o Palmeiras aceitaria talvez negociar ele. O PSG quer pagar 30 milhões, o que não é do agrado do Palmeiras, mas esse valor pode subir. Dito tudo isso, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que dá para vender o Richard Rios por 30 milhões, ou vocês acham que é pouco. Cara, 40 milhões é muita grana, 40 milhões seria legal. O Atlético de Madrid já disse que poderia chegar nesse... Já disse não, já foi... apurado que poderia chegar nesse valor, porque ele é um desejo do Simeone, mas se ele quiser disputar títulos, pelo Atlético ele até disputa, mas pelo PSG eu acho que é mais chamativo para ele, né? Chegar lá num time que é o atual campeão da Champions. Dito tudo isso, surge também a notícia de que o Danilo pode voltar ao Palmeiras. Por que ele pode voltar, Ricks? Da onde você tirou essa notícia? A gente já está recebendo alguns grupos de mídias palmeirenses, de jornalistas, de que o Danilo não tem nenhuma conversa com o Palmeiras, mas que ele está insatisfeito no Nottingham Forest. Quando a gente olha aqui para a página dele no SofaScore, no Transfer Market, desculpa, o valor de mercado dele é de 28 milhões de euros, que é abaixo do que é esse valor do Richard Rios, que supostamente estaria indo para o PSG. Então o Palmeiras poderia usar esse dinheiro do Richard Rios para repatriar o Danilo. E por que o Palmeiras convenceria o Danilo? Danilo que perdeu espaço no Nottingham Forest e na seleção brasileira. Ele tinha algumas convocações quando ele era jogador do Palmeiras. No Nottingham Forest ele perdeu espaço, começou a jogar fora de posição, passou a jogar como uma espécie de terceiro volante, meio campista pelos lados, e não é a posição dele. A gente sabe que ele é primeiro/segundo volante. Então ele poderia voltar para o Palmeiras para voltar a jogar na sua posição, numa posição carente, né, do futebol brasileiro em questão de seleção brasileira, né? E também tem a notícia recente de que ele quase foi pro Lyon, mas ele não fechou essa ida pro Lyon porque tinha uma cláusula Botafogo, né? O Lyon que é do Textor, e o Danilo, ao assinar com o Lyon, ele teria uma cláusula lá que, pô, se o Botafogo quiser ele teria que jogar no Botafogo, né? Fazer essa ponte como o Textor sempre faz. E ele, pelo carinho ao Palmeiras, foi noticiado que ele não topou justamente pela cláusula Botafogo. Ele queria ir pro Lyon, mas não com essa passagem pelo Botafogo. Dito tudo isso, poderia ser uma forma de convencer o Danilo. Que não há negociação, não há no momento negociação pelo Danilo e nem pelo Richard Rios. Há uma especulação de que o Richard Rios pode, ele com certeza vai sair do Palmeiras após o Mundial. A gente ainda não sabe para onde, mas ele pode ir para o Paris Saint-Germain ou pro Atlético de Madrid. O Porto acho que deu uma diminuída nessa especulação. Bom, Palmeiras pede 40 milha. Se vender por 30, ainda está dentro do valor de mercado do Danilo. Então, poderia ser um negócio você vender o Richard Rios para qualquer um desses times e trazer um Danilo de volta, convencendo ele pelo projeto de ser um dos principais jogadores do time ali, ocupando uma vaga do Richard Rios que ele tem qualidade para ocupar, e já pensando na Copa do Mundo do ano que vem, que é uma situação onde ele provavelmente não vai estar jogando no Nottingham Forest, e no Palmeiras ele pode reconquistar esse espaço na seleção brasileira. Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa o like, se inscreve aqui no canal Palmeiras, tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!